E olha só, Braulito, Fala, Caião. eu estou sentindo necessidade hoje de dar minha opinião Acerca. sobre um acontecimento sutil, que tem muita gente que nem entende. Porque que uma boa intenção e uma vontade tão aparentemente sincera de um professor cristão, nem porque é sincera e nem porque é comprometida com convicções, necessariamente é sábia e necessariamente é a coisa prudente a fazer. Na minha opinião, sem questionar a sinceridade, nem a intenção, nem nada disso, porque Deus me livre de assim o fazer, mas eu olho para o comportamento e acho que o comportamento dele foi insensato. Embora a mente religiosa dificilmente entenda, porque a mente religiosa tende a dar 100% de estímulo a ele. Mas a mente de Cristo, que é o Evangelho, a sensatez do Evangelho, diria ele: não, meu filho, você tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Fala, professor. Eles não quiserem prestar a caixa de som, então vou ter que falar sem microfone. Então vamos prestar atenção. Então, primeira coisa, antes de tudo, vamos rezar um Pai Nosso. Vamos lá, quem quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, só uma breve explicação para quem ainda não sabe o que aconteceu. Ontem, formalmente, aqui no colégio, eu fui, vamos dizer assim, desligado do quadro de professores daqui por rezar o Pai Nosso, certo? E também por defender certas ideias e também por ser contra o comunismo. Eu, desde que me formei em filosofia, há 3 anos que eu dou aula, eu sempre optei por desenvolver nos meus alunos o amor pela verdade e pelo conhecimento. No entanto, hoje nas escolas se ensinam sistematicamente que a verdade não existe. Só que se a verdade não existe, não há motivo nenhum para haver escola, não há motivo nenhum para haver conhecimento e não há motivo nenhum para estarmos aqui. Roger Scruton, um filósofo atual, ele diz assim: se alguém diz que a verdade não existe, está pedindo para que nós não acreditemos nele. Então, eu sempre vou, enquanto eu der aula, vou continuar defendendo que a verdade existe, tentar desenvolver nos meus alunos o amor pela virtude, pela verdade, porque esse é meu papel, essa é minha profissão, e eu não posso rebaixar minha profissão ao nível da ignorância daqueles que jamais amaram o conhecimento e a verdade. Então, as pressões, eles viram que eu rezava o Pai Nosso, e as pressões começaram a ficar cada vez mais constantes. Cada vez mais eu tive que ficar dando satisfação disso toda hora, e pressionavam para que eu parasse de rezar, para que eu parasse de ensinar que a verdade existe, etc. Até que me chamaram no núcleo para dar satisfação disso, eu tive que ir lá, e mais uma vez pediram para mim que eu me comprometesse a não rezar mais o Pai Nosso. E que se eu continuasse rezando, meu emprego estaria comprometido, e ameaças desse tipo. E assim foi indo, até que ontem culminou então no ponto máximo, quando eles viram uma prova minha, no qual mostrava uma visão crítica ao comunismo, queriam censurar minha prova, a todo custo. Eu não aceitei porque não tinha nada de errado na prova, e aí então eles pegaram e me desligaram do colégio, e eu não estou mais dando aula aqui por enquanto, não sei o que será daqui para frente, e agora estou à disposição do núcleo. Então, mais ou menos em resumo, foi isso que aconteceu. Então agora eu gostaria de ler para vocês um discurso que eu fiz para vocês. Agradeço muito vocês terem me apoiado. Isso prova que meu trabalho é reconhecido e que tem algum valor, porque estão aqui vários alunos, né? Então está claro que eu cumpro o meu dever e que eu cumpro o meu dever de ensinar. Então eu vou... Bom, minha opinião, só minha opinião. Número 1, eu
Sou contra catequeses e expressões de ideologização escolar, política, de direita, de esquerda, de qualquer natureza, tanto quanto eu sou contra que num país plural e laico, a escola tem que se transformar num panteão de divulgações religiosas. A escola é um lugar que não é para ideologização política de nenhuma natureza e nem para ideologização religiosa de nenhuma natureza. Quem quiser conversar sobre política e fazer catequeses comunistas, convide pessoas para um ambiente fora. Quem quiser rezar e pregar com quem quer que seja, convide para um ambiente fora. Só deve ser permitido na escola a liberdade de expressão para as conversas pessoais sobre qualquer tema. Mas realmente um professor deve estar vetado de usar o ambiente coletivo e a prerrogativa professoral, deve estar vetado tanto para catequizar ideológica e politicamente, como a maioria dos professores fazem nas escolas hoje, como também vetada a possibilidade dele ficar fazendo esse tipo de arrastão de pregação evangelizadora oportunista. Por que ele não chama esse pessoal e fala na praça, na casa dele, no parque, em algum lugar? Por que tem que ser no lugar onde já estão todos reunidos e pagos para se reunirem por outras razões? Para mim, o nome disso é oportunismo, tanto faz em que direção seja. Não é honesto com a natureza da escola num contexto democrático, onde o ensino tem que ser leigo e laico em todos os níveis, e livre de catequeses políticas ou de catequeses ideológicas, aonde tudo tem que ser colocado no espírito científico, todas as alternativas, e professor não tem que ser o aplicador desse conhecimento, orientando na direção das suas convicções essas alminhas humanas. É covardia, e em qualquer sociedade adiantada do mundo isso é proibido. Fiquem sabendo disto, quem tem a cabeça pequenininha assim. Segunda coisa, essa história de se reunir para rezar dentro da sala de aula. Isso é religioso. O cara pode estar bem intencionado, zeloso, mas é sem entendimento. É uma forçação de barra. Na minha escola, ele não faria isso, e eu sou cristão, porque a menos que eu dissesse, venha para uma escola aprender outras coisas, mas a nossa ênfase vai ser ficar pregando para as pessoas. Se eu abrisse uma escola de outra natureza, esse professor não se criaria na minha escola, ele ia ter que respeitar os alunos e a proposta da escola. Quer orar com as pessoas? Convida, vai para um outro lugar. Eu orei em escolas a vida inteira. Sou pai e mãe durante 10 anos de entrar em universidade, de falar de dia e de noite em universidade, mas eu convidava para um parque debaixo da árvore, para um centro de convenções lá dentro, para algum outro lugar. Não tinha essa história de misturar as coisas e vinha quem queria. Terceira coisa é o fato de que você observa a própria entonação e o estereótipo desse negócio carrega ênfase de natureza extremamente já religiosa na sua afirmação catequética. A inadequação da atitude dele ao todo é gritante. Por exemplo, eu acho oportunismo e covardia você ser dispensado de algo assim num comitê, aí reunir todo mundo num pátio, nervoso, olhando o pager para ver o que está rolando, para fazer isso, para provocar esse espírito nos meninos. Gente macha, sai, o pessoal pergunta, diz, olha, me procura, se quiser eu explico fora daqui. Mas não faz isso, não se admite isso numa empresa, em lugar nenhum. É só o religioso com a cabeça obcecada que faz isso desse modo. Quando
a escola diz para ele que a verdade absoluta não existe, ela está se referindo ao todo, e sobretudo à verdade religiosa. Porque é claro que nenhuma verdade religiosa é absoluta. Por isso é que todo mundo pensa diferente, é só religião, são torcidas organizadas, vão torcer nos seus espaços, na escola não. É difícil compreender isso. E mais do que isso, eu acho que essa é uma atitude religiosa catequista, como qualquer outra. De modo que, como eu disse no início, a intenção, seja ela boa, o fervor, a devoção, mas são todos de natureza religiosa, de vontade conquistadora, cruzadista e de superioridade religiosa, porque se um professor começa a agir com a intensidade dele em relação a ideologias que ele não concorda, ele vai se levantar veementemente contra esse cara. E se essa escola fosse toda formada de professores de um conselho que pensasse como ele, meu Deus, a intolerância lá dentro seria extremamente maior, porque ele sozinho consegue ser intolerante contra a maioria. Imagina uma maioria como ele, como não seria intolerante, insuportavelmente intolerante com os demais. Essa é a minha opinião, não sobre ele, mas sobre esse tipo de coisas. E eu já falei sobre isso no passado bilhões de vezes. Eu estou tão cansado que eu torno tudo muito mais até simplista, de tão extenuado que eu estou de repetir coisas que já deveriam estar vencidas na nossa própria compreensão. Mas é isso que eu deixo como opinião rápida e superficial, mas é um saco quando é diferente. VNV TV, o canal é você.